Daí nós temos os fatores ambientais, que aumentam o risco de desenvolvimento das psicopatologias. Antes de falar dessas características, coloquei ali embaixo a observação, né? Nos transtornos do desenvolvimento, os fatores citados podem agravar os sintomas, mas não são a causa. Todos os transtornos têm o fator genético e também o ambiental. Porém, em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, né, alguns em específico, o fator genético ou ambiental, no sentido de alguma coisa que aconteceu durante a gestação, algo nesse sentido, afeta muito mais do que a questão ambiental. Então, assim, por exemplo, no caso do transtorno do espectro autista, né? Tem até uma fake news que roda na internet falando que a criança ficou muito tempo na tela e que daí acabou desenvolvendo autismo. Não, isso não existe. Se a criança é autista, ela já nasceu autista, ela só que às vezes demora um pouquinho para começar a aparecer as características, ou demora um pouquinho para as pessoas perceberem as características, que às vezes começa um pouco mais sutil e depois vão aparecendo de forma mais evidente. Então, eu queria destacar esse ponto, porque é muito importante. Então, assim, esses fatores ambientais, questão da pobreza, que foi o que eu tinha comentado, né, que afeta muito, que podem aumentar o risco de desenvolvimento de psicopatologia, a imprevisibilidade, que acaba que também está interligado com essa questão socioeconômica, que a criança ela precisa ter uma rotina estruturada, ela precisa ter previsibilidade do que vai acontecer no dia dela, né? Ter essa segurança. Então, quando a criança está num ambiente que é imprevisível, isso acaba prejudicando também o desenvolvimento dela. Não só a imprevisibilidade quanto rotina, mas também previsibilidade quanto quando eu cheguei em casa vai ter o que comer, por exemplo, ou também a previsibilidade quanto à reação dos cuidadores. Então, se os pais são pessoas que têm uma oscilação muito grande de humor, isso também afeta essa criança, porque isso está fazendo com que a criança não esteja num ambiente que seja previsível. O outro ponto, uso excessivo de mídias sociais, jogos eletrônicos, também afeta e muito o desenvolvimento, né? Abaixa o nível do limiar de frustração dessas crianças, porque o celular, a internet, jogos, o acesso é tudo muito fácil, tudo muito rápido, mas a vida real não funciona assim. Então, acontece, né, dessas crianças que têm muito acesso a esses jogos, as redes sociais, né, vídeos que às vezes nem é adequado para a idade, ela tá lá, fica muito tempo recebendo uma dose gigantesca de dopamina, de que, né, que o cérebro dela vai recebendo esse neurotransmissor aí do prazer, e quando ela vai para a vida real, que não tem esse tanto de dopamina que tem no celular, ela vai se frustrar com muito mais facilidade. Então, vai ter a questão de dificuldade na espera, dificuldade com frustração e vários outros fatores, né? Além do conteúdo também, que pode afetar, né? Se a criança está consumindo conteúdos que não são adequados para aquela idade, também vai afetar, porque ela está absorvendo coisas que não eram para ela estar absorvendo naquele momento. Privação de sono também, que afeta o humor, como afeta o humor, consequentemente, afeta também a concentração, afeta
a aprendizagem, porque daí a criança vai ter mais dificuldade para se concentrar, né, para focar, vai estar mais irritada. E também a questão dos maus tratos, que também afeta e muito o desenvolvimento. Maus tratos, tanto em relação a presenciar violência, a ser maltratada mesmo, né? Ser violentada de diversas formas, né? Afeta bastante. Até tem eu até comentei no comecinho que eu ia trazer para vocês, sobre a alteração física que a experiência causa no cérebro. Então, assim, abusos ocorridos na infância e na adolescência têm associação com alterações na estrutura e no funcionamento do cérebro. Para vocês verem quanto que impacta, né, o desenvolvimento, quanto que a gente precisa cuidar das experiências que as crianças têm durante a infância. Então, assim, por exemplo, o hipocampo ele é muito suscetível a danos causados por níveis elevados de cortisol. Cortisol ele vem quando a gente passa por estresse, por momentos estressantes. Então, assim, o hipocampo ele tem uma redução do tamanho em pessoas que sofreram maus tratos. Além disso, tem a questão da amígdala, que estudos mostram também que a exposição a maus tratos ou negligência, né, também fazem um aumento na amígdala durante a infância e depois, no final da adolescência, ela tem uma redução do volume. Então, tem essa alteração também. Um outro exemplo é essa questão de órfãos que sofreram maus tratos e foram institucionalizados precocemente, né, ou seja, foram colocados para adoção, né? E que continuaram nessa situação, eles apresentaram uma redução global de 6,5% de substância cinzenta e branca. E aqueles que foram colocados para adoção e foram adotados têm uma porcentagem um pouquinho menor, mas ainda assim eles apresentam 6,4% de redução de substância cinzenta e branca do cérebro. Então, para vocês verem o quanto que afeta, né? Afeta muito, né? A criança é muito sensível, né? Igual você falou, a infância é muito sensível. Ô, Pamela, a palestra tá ótima. Eu só tô passando para te lembrar do horário, que agora são 2h42 e passa tão rápido, né? O assunto que a gente Sim, gosta. Mas tá ótimo, pode continuar, só para te lembrar. tudo bem. Sim, tá finalizando já. Daí tem esse outro exemplo, né, de que também teve diferença no volume de substância cinzenta e branca em crianças que foram expostas a abuso físico, sexual e testemunho de violência doméstica, né? Também teve essa alteração.